Bom dia, amigos. Estamos reunidos para mais um culto matinal dominical. Aguardamos a presença de vocês que vão estar conosco nesse momento em que dedicamos esse período da manhã para estarmos mais em comunhão com Deus, conosco, com os irmãos. Deus abençoe a todos. Eu vou iniciar lendo Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Eu li Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9. E tem uma música que fala bem isso, né? Então eu vou estar cantando. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos no Senhor. Como o Senhor disse, alegrai-vos sempre no Senhor. E que não estejamos ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida de nós. E nós cremos que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor quer sempre o melhor para nós.
que o Senhor dirige os nossos passos e o Senhor nos orienta em cada decisão a ser tomada e que nenhuma influência do mal venha tirar a nossa paz e a nossa confiança e a nossa alegria no Senhor nosso Deus. Obrigada, Senhor, pela semana que passou, pelos livramentos, pelas curas, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada, Senhor, por esse domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que iniciamos buscando ao Senhor em primeiro lugar. E que nesta semana todas as demais coisas nos sejam acrescentadas e que o Senhor esteja supervisionando tudo com as tuas mãos estendidas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, nossos filhos, nossos amados, queridos, onde quer que eles estejam, que a tua bênção alcance a todos. E a todos aqueles que pedem as nossas orações, que ainda não têm essa comunhão preciosa com o Senhor, sejam alcançados também pela tua bênção e que venham a conhecer ao Senhor plenamente. Agora, Senhor, vamos ouvir a tua palavra, dá sabedoria ao Michel, enche ele com teu Espírito Santo e que ele tenha sabedoria para transmitir essa palavra com simplicidade, que o Senhor alcance com essa palavra os nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo estejam com todos os irmãos, todas as irmãs. Continuando o nosso pensamento sobre testemunho, eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus capítulo 11. Ele fala sobre a fé, fala sobre a esperança, principalmente ele fala todo o capítulo 11 sobre os heróis da fé. Todos que viveram desde a época de Abel até o último que haverá quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque nós falamos a vez passada que nós precisamos entender e compreender que não são as ordens que Deus dá para nós fazermos as coisas ou concluirmos ela a partir da ordem que foi dada, mas entendermos exatamente a nossa natureza para fazer com que as ordens sejam estabelecidas. Então não é a ordem que vai nos fazer filhos de Deus ao cumpri-las, mas sendo filhos de Deus, nós vamos cumpri-las para expressar essa ordem que Deus colocou para que nós fôssemos testemunhos ou testemunhas de fé com a nossa vida. Hebreus capítulo 11, nós temos primeiro o conceito da fé. Se você abrir o capítulo 11, versículo 1 e 2, ele fala sobre isso. No versículo 2, há a seguinte afirmação: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Perceba que o testemunho não é só nosso. O testemunho já vem há muito tempo, porque Jesus é o autor e o consumador da fé. E nós vamos hoje falar a respeito de 3 situações que são fundamentais para nós entendermos esse contexto na história humana. Depois ele fala: pela fé, versículo 3, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É o próprio verbo encarnado, Cristo, que veio até nós. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A partir desse momento, o versículo 4, o autor que escreveu Hebreus,
para os hebreus essa carta, ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E teve a aprovação de Deus, que mesmo depois de morto ainda fala. Aí ele vai trazendo: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, veja. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Aí ele vai descendo até chegar no ponto em que ele vai falar sobre os patriarcas. Então ele vai falando e depois ele para nos patriarcas e aí ele fala no versículo 8. Pela fé, Abrão, chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. E aí ele continua falando no 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estranha. Versículo 10. Veja agora importante. Tudo isso pela fé, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade que ele está falando aqui está descrita no Apocalipse capítulo 21 e 22. É muito interessante essa cidade em que Deus é o arquiteto e esses já estavam esperando, os patriarcas já estavam esperando. E ele fala depois, pela fé, Sara foi mãe, gerou um filho, e ele vai falando a respeito dessa criança que vem Abrão, Isaac, Jacó. Ele vai falando todas essas coisas, mas eu quero destacar o versículo 12 para nós meditarmos nesse tema hoje. O versículo 12 fala: todos estes que até em Sara, Abrão e Sara, a descendência que formaria o povo de Israel, diz, todos esses morreram na fé, do antigo, de Abel até Abraão. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, versículo 14, manifesta estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, versículo 16, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa cidade que estava falando a respeito aqui, para esses antigos, antes dos patriarcas, ele estava falando a respeito de tudo isso que nós estamos também falando hoje como igreja, de uma cidade celestial sendo formada, em que Deus é o arquiteto e o construtor, e que nós somos pedras vivas nessa cidade que está descrita lá em Apocalipse, que a gente vai ver num dia à parte. Agora ele fala sobre os patriarcas, a partir de Abrão, formando esse povo, Isaac, Jacó. Ele vem traçando isso, ele passa por Moisés, presta bem atenção, passa por Moisés, descreve o contexto de Moisés e a libertação, e que agora se torna esse povo chamado Israel, e esse povo chamado Israel, ele caminha juntamente com Deus como um testemunho vivo, no contexto da história da humanidade, se relacionando com todos os demais povos, sendo um povo exclusivo de Deus no meio dos demais povos. Deus não só dá as palavras de revelação para eles, como também dá a presença dele no meio deles para eles serem esse testemunho vivo, inclusive oferecendo a lei para expressar como Deus gostaria que assim eles vivessem, não só entre eles, mas também com os demais povos. E a gente entende essa história e ela está descrita no transcorrer da Bíblia. Eu gostaria de caminhar um pouquinho mais, e ele vai falando pela libertação, e aí ele fala no versículo 30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, quando eles entraram na terra prometida, que foi dado para eles, depois de rodeadas por 7 dias. Ele vai descrevendo. Ele vai falar sobre Raabe, a meretriz,
que não foi destruída, porque ela aceitou a presença dos espias e os escondeu para que eles não fossem mortos. Aí ele vai descendo e continua falando, os quais por meio da fé subjugaram reinos, versículo 33, praticaram a justiça, presta atenção, obtiveram promessas para aquele momento, fecharam bocas de leões, são 14 coisas que ele está falando aqui, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. É caso descritos lá em Reis, daquelas crianças que voltaram a reviver com os profetas deitando sobre e fazendo com que eles voltassem a ter a vida. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, por obterem superior ressurreição. Presta atenção, superior ressurreição. Estavam esperando esse contexto da ressurreição, como nós também estamos esperando, na vinda de Cristo, a ressurreição de todos, para recebermos o corpo, para passarmos pelo tribunal de Cristo, para podermos receber ou não o galardão correspondente daqueles heróis da fé que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que é a nossa vida, a nossa forma existencial humana de ser. Depois o 36 diz, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites. Tiveram algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Veja, ele está descrevendo grandes sofrimentos, como também grandes libertações de homens da fé. E aí ele fala, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí o 38 diz assim, homens das quais o mundo não era digno. Veja, o mundo. Nós estamos ainda nesse contexto do mundo, mas Jesus veio e foi enviado ao mundo para tirar o pecado. Ele veio para fazer o resgate de novo da humanidade e da natureza como um todo, que ainda não está, mas que já está feito, mas que ainda não ocorreu plenamente. O mal já está julgado, mas ainda não está condenado, porque haverá um fim. E o que é mais interessante, e eu gostaria de ler agora, o 39. Ora, esse ora, toda vez que ele aparece, que Paulo usa, ou que o escritor aqui na carta usa, é como se ele estivesse resumindo tudo. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, todos obtiveram, quer os que venceram, quer os que morreram, mas que estiveram permanecendo firmes no propósito da revelação de Deus nas suas épocas correspondentes, nos seus chamados, na sua orientação, porque Deus não está longe de cada um de nós. Nós é que nos distanciamos de Deus, nós é que nos afastamos de Deus. Deus nunca se afasta de nós. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Nada. Só o homem pode fazer isso. E aí ele diz, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, presta atenção, queridos, é sobre isso que eu quero falar hoje. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O primeiro momento, eles falaram que eles não obtiveram a promessa. Que promessa? Essa promessa de estar na terra prometida, em que foi chamado Abrão para formar esse povo. Agora ele está falando de uma promessa, que ele está se referindo da vinda de Jesus, que é exatamente aquela promessa que já estava lá no Gênesis 3,15, que da mulher nasceria a criança, e de Israel nasceu o Salvador. E diz, e eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver, agora ele fecha, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ele está falando do tempo presente, em que Cristo agora está, e ele é maior do que tudo e de todas as coisas que aconteceram, porque a própria lei está apontando para ele, porque Deus fez tudo em Cristo, para Cristo, e todas as coisas vão convergir em Cristo. E aí ele diz,
por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, esses antigos heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A pergunta que eu faço hoje é a seguinte: e nós, como igreja, como nós estamos caminhando? Veja como é interessante. Nós estamos caminhando do mesmo jeito que eles, pela fé, com testemunhos, a mesma forma, do mesmo jeito. Só que agora, o reino de Deus que estava com Israel foi passado para os gentios. E agora os gentios esperam, presta bem atenção, esperam em Cristo a vinda dele. Como que a igreja está esperando esse Cristo? É a mesma coisa como Israel estava esperando a revelação do Filho de Deus, que seria revelado a partir de uma mulher, que daria à luz o Salvador, não só para Israel, mas de toda a humanidade. Então, queridos, é o seguinte: nós domingos explicamos que o testemunho agora nosso de ser igreja, como os dos demais heróis da fé, não é de realizar uma obra por obrigação, mas é a partir de uma ordem expressar uma natureza que procedem dessa ordem. E falamos sobre isso domingo. É entender e compreender a natureza nossa quanto à ordem dada. Se nós estamos dentro desse contexto, dessa natureza de filhos e filhas de Deus, que aceitamos a revelação de Deus para a nossa época, ou não. Por isso que Hebreus, capítulo 12, seguindo, versículo 10 e 11, fala que revela que Deus nos corrige como a filhos, se nós aceitarmos Ele como Pai, revelado por Jesus Cristo. E como que Ele corrige? Ele fala que Ele corrige, a palavra corrigir vem com reger. Ele nos rege com amor, a fim de sermos santos. Presta bem atenção, não só salvos, salvos nós já fomos, é sermos santos e participantes da sua natureza santa e justa, para haver essa comunhão com Ele. Ele nos disciplina, diz aqui Hebreus capítulo 12, como seus filhos. Por que Ele nos disciplina? Para que a gente possa produzir frutos pacíficos, fruto de justiça em amor. Então, eu quero dizer de uma maneira muito clara, querido, que você não tem uma missão a fazer aqui. Você tem que estar engajado na missão de Deus, fazendo a grande comissão, como eu falei e terminei a vez passada, que Cristo pediu para que a gente fizesse. Então, presta atenção que isso é muito importante. Tem muitos que estão pensando que estão fazendo uma missão para alcançar benefícios, direitos, privilégios, por ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É muito mais do que isso. Ele está falando aqui no contexto de santificação, de comunhão com o Pai, com o seu Filho e com os irmãos. Você não tem uma missão. Você tem aquela grande comissão de ir. Ide e pregai esse evangelho do reino a todas as nações. Veja como é interessante. Não é para um ou outro, a todas as nações, porque Ele deu-nos o reino agora para nós gentios, pregarmos esse reino a todas as nações. E aí ele fala: ide por todo mundo, pregai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi o que nós falamos uma vez passada. E tudo isso nós só vamos poder fazer e dar esse testemunho de filhos de Deus e filhas de Deus, embora ainda não sabemos o que havemos de ser, mas já somos filhos e filhas. Para realizar essa grande comissão, você não pode, querido, rejeitar o Espírito Santo. Muitos têm a salvação que Jesus proporcionou e são, inclusive, crentes. E são até pessoas que buscam estar com Jesus, mas não permite que o Cristo seja a expressão da sua vida. Então vamos explicar isso melhor. Então, para você realizar essa grande comissão de testemunhar com a sua vida, você não pode, primeiro, rejeitar o Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. E Paulo explica por quê. Para você se santificar.
porque ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nem você vê, nem outro verá. E a santificação não é ser santo para ver Deus. Não, é ser santo para crescer em santificação e revelar Deus ainda que você está aqui nessa vida, nessa terra. Você não pode fazer uma segunda coisa que é apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. E como que você apaga o Espírito Santo? Não ouvindo a sua voz, que testifica com o nosso espírito, com o seu espírito, dizendo que você é um filho de Deus, que você não pode mais viver de qualquer modo como você já vivia no passado. Que agora que você professou essa fé, que Jesus é Senhor e Salvador, e que você entrou nessa revelação e recebeu o Espírito Santo, e que você agora é santo, separado do mundo, para não sofrer as consequências do mundo e nem a morte, e agora você entrou para ser santo e crescer em santificação, só o Espírito Santo pode fazer isso, e você não pode apagar o Espírito, isto é, deixar de ouvir o que o Espírito fala com o teu espírito, querido, para agir na tua alma, para fazer com que o seu corpo expressa sempre a vontade e o propósito de Deus, você como um todo. E ainda você não pode entristecê-lo, entristecer o Espírito Santo, está lá em Efésios 4, 25 a 30. Por quê? Porque o Espírito Santo vem fazer com que você seja santo, exortar a esse crescimento, acrescentando, como eu sempre digo, a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor ágape. E se essas coisas existirem e crescerem, você entra no reino de Deus, porque o reino de Deus vai entrar no teu coração e o teu coração vai expressar aqui ainda nessa vida o reino de Deus. E quando da vinda de Jesus Cristo, que é a esperança nossa agora, da igreja, a igreja está esperando isso, a vinda dele, porque ele virá para julgar os vivos e os mortos, e ele foi constituído para isso. Foi o que Pedro pregou, como nós mostramos lá para Cornélio em Atos 10. Porque todos nós estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Redenção do quê? Do nosso corpo, que é a única coisa que ainda não ressuscitou, querido. Ele não ressuscitou o nosso corpo. E ele vai ressuscitar na vinda de Jesus. Porque o nosso espírito já ressuscitou, que estava morto para com Deus. Jesus veio reconciliar a gente, restabelecendo, tirando a culpa, o pecado, e acrescentando agora as condições de sermos filhos e filhas amados de Deus, para expressarmos com a nossa vida agora essa graça que nós recebemos. E isso precisa do Espírito Santo para que haja o quê? Essa ação movedora em nós e através de nós, que é o próprio Espírito Santo faz. Sendo santo não é para ver Deus, é para que nós, vendo Deus revelado em Cristo e Cristo em nós, expressarmos esse Deus onde nós estivermos, esperando agora. E vejam que, como os do passado esperavam e não viram a promessa, nós também temos uma promessa. E qual é a promessa? No último dia sermos ressuscitados com todos os demais heróis da fé, que estamos aguardando todos no paraíso agora, que Jesus abriu e restabeleceu, para quando ele voltar, os que dormiram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que estão vivos esperando Jesus Cristo serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. É isso que vai acontecer no momento que vai fazer com que haja um resgate de toda a natureza, porque ele virá para fazer o contexto de uma separação definitiva, para que ele, reinando, possa realmente expressar o reino de Deus, que ainda não está, mas que assim o será. E ele vai convidar as pessoas para entrarem nesse reino. Veja como é interessante. Romanos 15, de 1 a 13, eu vou repetir. Romanos, capítulo 15, os versículos de 1 a 13. Paulo pede para os gentios imitarem a Cristo. E nele diz, os gentios o esperarão. E serão ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja como é interessante, nós não temos essa condição de, ao encontrar com Jesus, não temos as nossas lâmpadas acesas com o Espírito Santo,
Quem está assim já fez alguma coisa com o Espírito Santo, ou entristeceu, ou apagou, ou simplesmente rejeitou ele. E, consequentemente, ele não pode nem testemunhar aqui e agora, e nem quando chegar diante de Jesus, ter uma consciência tranquila de ter cumprido um contexto de uma missão que não é a nossa, é uma comissão, uma missão com o Espírito Santo, com o próprio Deus, com Cristo intercedendo por nós, o Espírito Santo também intercedendo por nós, para que a gente possa cumprir esse propósito da missão de Deus que nós engajamos, entrando no livro da vida do Cordeiro, que é a nossa vida, para fazer com que esse testemunho da nossa fé alcance a plenitude daquilo que Deus pediu para que a gente assim o fizesse. Isso é no poder do Espírito Santo, que está agora conosco até a vinda de Jesus. Mateus 12, de 18 a 21, vou repetir. Mateus 12, de 18 a 21, ele afirma que Jesus Cristo anunciaria juízo aos gentios, querido. Juízo aos gentios. Isso está bem claro em Mateus 25. E no seu nome, os gentios esperarão. Então, quem espera, sabendo que um dia vai ter que prestar conta daquilo que fez com o seu corpo, ele não vive mais de qualquer jeito. Sabemos que o mundo jaz no maligno, está mais do que claro. Por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para remover o pecado e para resgatar o homem de uma condição de escravidão e de servidão ao pecado, para pertencer agora ao reino de luz e ao reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso somos embaixadores, embora vivendo nesse mundo, andamos como pessoas que não somos esse mundo, mas estávamos no mundo e agora não mais estamos. Então não vivemos mais o pecado, e como não vivemos o pecado, já não há mais o salário da morte para nós. Embora haja a morte física, porque ao homem é dado morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, e depois disso haverá um grande juízo que ele fala que nós não passaremos. Porque aquele que assim vive em Cristo e com Cristo, para Cristo, expressando o poder com o Espírito Santo, de um testemunho de fé, como os demais heróis da fé, ele fala que nós não veremos a morte. Os gentios, aqueles que não querem nada com Deus, eles não têm esperança. Nós estávamos assim enquanto os judeus tinham esperança na revelação de Deus. Mas como os judeus não fizeram o que era de conformidade no propósito de Deus, Deus tirou o reino deles e passou para nós gentios. Agora nós estamos fazendo exatamente a essência de apresentar o reino para os demais povos, ide por todo o mundo, a todas as nações, tribos, povos, línguas, nações, a todas as pessoas, expressando o evangelho do reino. Então nós temos que ter essa condição do Espírito Santo em nós e também da unção desse Cristo para podermos ser essa expressão aonde nós estivermos, para o evangelho do reino ser visto e apreciado através da nossa vida e com a nossa vida. Então os gentios, sem esperança, sem Deus, sofrem o mundo que é difícil e de pecado, e continuam vivendo, sofrendo a condição da própria morte, e também depois passarão por um juízo eterno. Os filhos de Deus, que têm o penhor do Espírito Santo, Romanos 8, 16 a 25, já foram libertos, querido, dessa condição do mundo, e se tornaram santos. Santos significa separados do mundo, santos para ser igreja e expressar exatamente as virtudes agora de Deus e de Cristo, crescendo em santificação. E, consequentemente, o salário do pecado, que é a morte eterna, já não haverá mais para aqueles que assim viverem agora. E se morrerem, disse Jesus, a morte será apenas uma passagem. Não verão a morte e não sofrerão o sono da morte, e muito menos verão a corrupção da morte. Mas se pecar, alguém dirá, mas e se eu pecar ainda nessa vida?
mas eu estou acertando com Deus, estou crescendo em santificação, estou buscando a comunhão. Mas se eu ainda pecar, ele falou, esse pecado, diz 1 João 2, lá os versículos 15 a 17, existe pecado para a morte e pecado não para a morte. Esse pecado que não é para a morte, porque você não está fazendo ele de forma intencional, você vai perceber que ele na realidade diz assim, há para você um intercessor no céu, há para você o Espírito Santo que é o intercessor na terra, e o que é mais importante, ele fala, há um advogado no céu para você. E esse advogado que você tem no céu para você, querido, ele diz o seguinte, fala com ele, porque ele é o melhor advogado que pode existir no mundo para defender a tua causa por aquilo que você fez, não de uma forma intencional. Então ele está falando o que para mim e para você? Para você não ter medo, descansar no Senhor, viver em comunhão com Deus, com o seu filho, com o irmão. Porque ele sempre pergunta, com relação a Deus, ele pergunta, onde você está, ó Adão? Ele nunca vai direto no problema. Ele sempre pergunta, onde você está? Com relação ao nosso próximo, ele pergunta assim, onde está o teu irmão? Ele está perguntando a responsabilidade nossa em relação com Deus e com o nosso próximo. Onde está o teu irmão? Essa realidade, ele não nos acusa. Ele vem perguntar apenas para a gente tomar o quê? Chamada consciência desse estado. Então, esse pecado não é para a morte. Temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Temos o intercessor na terra, o Espírito Santo e um Consolador que está conosco, que nós não podemos entristecer, apagar, rejeitar, como nós já falamos, para cumprir essa obra de um testemunho pleno da nossa fé. Que não é para fazer uma missão para nós, ou para obter direitos e privilégios. Não, querido, não é isso. É para cumprir uma grande comissão de fazer com que a nossa natureza expresse novas naturezas para com os irmãos, com o testemunho que a gente dá de fé. Veja, mas se você pecar, temos, lembra disso, um advogado que viveu aqui sabe o que é o ser humano. E ele vai advogar a minha e a tua causa se um dia nós pisarmos naquilo na bola. Em Romanos 8,18, Paulo afirma ter certeza, querido. Paulo fala assim, tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente, o que é o tempo presente? Desse momento que você está vivendo aqui. E esse sofrimento que ele fala do tempo presente, não é porque você está fazendo o mal, não. É porque você está fazendo o bem e está sofrendo o mal. Por fazer o bem. Não são para comparar, diz Paulo, não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, quando da vinda de Jesus Cristo. Então, a nossa esperança, Paulo não viu ainda isso. Veja, muitos não viram. Os do Antigo Testamento viram Jesus porque ele desceu ao Sheol, para falar para eles, vocês que estão aqui esperando por mim, eu vou abrir o paraíso e vou levar vocês para lá. E levou. Então ele abriu o paraíso. Por isso que o primeiro que morre na sequência é um ladrão numa cruz que aceita Jesus, não faz nada, mas por crer que ele é o Senhor e que ele é aquele que pode salvar, ele diz, hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso estava sendo aberto no momento que Jesus ressuscitou. O mal cai de lá e ele, como homem, restabelece o que o homem havia fechado e os querubins estavam colocados para o homem não voltar. Jesus abre de novo agora e todos aqueles que estão morrendo agora, que dormem em Cristo, vão estar no paraíso com Cristo, esperando o momento em que Deus falar, agora vai se consumar o tempo correspondente onde Jesus virá para julgar vivos e mortos. Aí vai acontecer esse contexto que nós estamos esperando. Mas não é só para julgar, mas para restaurar. Porque para ser julgado, Deus não julga alma e espírito. Deus julga o ser como um todo. Então nós precisamos ter a ressurreição do corpo dos que morreram. E daqueles que estão já com Cristo, mas vivos nessa vida, e não mortos espiritualmente, mas vivos espiritualmente, serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Mas os demais não terão esse privilégio, porque haverá uma separação entre ovelhas e cabritos. E eles dirá para aqueles que já morreram, vinde,
entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo, mas por causa do homem e do pecado, ele ficou fechado até que Jesus restabeleceu para nos reintegrar totalmente. Então, quando da ressurreição final, e ele é a ressurreição, Jesus, ele fará essa ressurreição final, e todos que dormiram, desde Abel até o último naquele momento, poderão agora restaurar os seus corpos, a redenção dos seus corpos, e serão arrebatados aqueles vivos que estão vivos espiritualmente esperando o Senhor, para encontrar o Senhor nos ares. Diante desses acontecimentos que vão acontecer no futuro, que nós esperamos com a convicção e a certeza que Deus não blefa, que Ele assim o fará, porque Ele sempre cumpriu todos os seus propósitos, a gente vai perceber que o plano dele não pode ser frustrado, como diz Jó no capítulo 42, de 1 a 6. Ele confessou dizendo, quando eu não te conhecia, eu achava que eu tinha méritos, privilégios, direitos, justiça. Agora eu percebi uma coisa importante, não vou mais questionar o Senhor. Agora eu te conheço. E quando nós passamos a conhecer Deus, nós percebemos quanto o temor dele nos ajuda a entender e expressar esse amor através da nossa vida. Então, diante desse acontecimento, se tornará redimida toda, veja a palavra, toda a criação. E nós que também gememos em nosso íntimo, teremos a redenção do nosso corpo físico. Está lá em Romanos 8. Porque fomos salvos na esperança e aguardamos com paciência a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer com que haja a ressurreição do nosso corpo físico, reintegrando assim para que a gente possa ser o contexto de espírito, alma e carne, corpo restaurado, transformado, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso que nesse contexto de Hebreus 11, que vem desde o versículo 3 até o final, no 40, a gente percebe os heróis da fé. E eu destaquei os versículos correspondentes do 13, todos morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, testemunharam com a sua vida. Depois o 39, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho da sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa da vinda do Messias. Mas agora cumpriu-se o Messias, e ele então fala, e por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, agora nós estamos esperando esse cumprimento da vinda de Cristo, que é esse ide por todo o mundo e pregai, formando discípulos para Jesus, e não discípulos para denominações religiosas. Formar discípulos para Jesus, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, expressando esse amor, independente do que se vamos passar ou como vamos passar, mas com a certeza e a convicção que esse dia acontecerá. E ele diz, e ele, o próprio Paulo, o próprio Pedro pregando lá para Cornélio, diz, e ele é que foi constituído juiz sobre vivos e mortos. E nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para recebermos o bem ou mal que nós fizermos com o nosso corpo. Eu gostaria de ler, dentro aqui de Hebreus, eu não li, eu gostaria de ler o versículo correspondente do capítulo 11, o versículo 20, diz assim, pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Que nós sejamos pais que vamos abençoar os nossos filhos a respeito dessas coisas que estão por vir. Mesmo que a gente não seja arrebatado em vida, mas que a gente durma esperando Cristo, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Que a gente possa consolar uns aos outros, dizendo que os que dormirem em Cristo estão numa condição muito especial. Mas aqueles que não dormirem em Cristo poderão estar no contexto da sombra da morte. Então, é que a gente possa falar também para os nossos filhos e abençoar. E é interessante também lembrar um fato que às vezes passa desapercebido. José, quando estava já na sua velhice, a gente vai perceber
que leva para Jacó os seus filhos. E ele pega, coloca em direção à mão direita de Jacó, seu pai, coloca para ele pôr a mão direita sobre o filho mais velho e a esquerda sobre o filho mais jovem. E aí, o que faz o Jacó? O Jacó cruza as mãos sobre a cabeça desses meninos. E aí José fala, não é assim, pai. E ele fala, não é assim, filho. Eu entendo como que é. Eu entendo como que é. Há uma cruz num contexto vivencial. Por isso que eu falei, não há como entender a vida plena e um testemunho sem Cristo, sem cruz e sem o Espírito Santo. E agora nós queremos fechar aqui dizendo o seguinte, todos esses obtiveram bom testemunho. E hoje nós vamos ter todos esses como igreja também obtendo bom testemunhos. Não é dando testemunho, é sendo uma testemunha viva. Não importa como vocês viram que aconteça, quer sejam coisas boas ou coisas ruins. Mas concretizando a certeza daquilo que Deus prometeu que será cumprido. Por isso que, para sermos o que? Aperfeiçoados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de Jó, depois de conhecer Deus, confessar lá em Jó 42, de 1 a 6, confessar o quê? Não falo mais nada a respeito de Deus e nem busco os meus direitos e nem os meus privilégios e nem minha própria justiça. E o que nós devemos falar então? Com a certeza e a esperança é Maranata, vem Senhor Jesus. E quando a gente fala isso, porque a gente tem certeza e convicção que não temos só salvação, que nós temos também um crescimento em santificação, em separação do mundo, e tiramos o mundo do nosso coração para termos a liberdade de servir a Deus sem obrigatoriedade, sem ordem, mas compreendendo a nossa natureza transformada. Assim, a história da humanidade, queridos, continua com a igreja. Prossegue, como afirma Paulo em Filipenses 1, de 6 a 10. Ele fala o seguinte, olha o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo de 6 a 10. Estou plenamente certo, fé, convicção, certeza e convicção, de que aquele que começou boa obra em você, em mim, em cada um de nós, o Espírito Santo, há de completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então, o que você tem como esperança agora? No passado, terra prometida. A vinda de um Salvador, o Messias. E agora, de um juiz que virá julgar os gentios. Por isso que ele vai, na vinda de Jesus, Mateus capítulo 25, diz que ele vai congregar as nações e vai separar bodes dos cabritos das nações. Porque às nações foi dado a formação da igreja para ir e pregar essas boas novas. E depois o reino será restituído para o contexto de Israel. Um dia a gente fala sobre isso. Por isso, Paulo ora para que o amor ágape deles aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovarem as coisas excelentes e para os santos serem sinceros, sensíveis e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11. Filipenses 1, de 6 a 10. Cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então eu quero terminar dizendo o seguinte. Qual a diferença entre Babel e Babilônia, que fala no Apocalipse? O que foi Babel? Babel foi uma confusão de uma linguagem de iguais que estavam reunidos fora do propósito de Deus para edificarem para si, para ficarem juntos enquanto Deus pediu para que eles fossem por toda a terra e que ainda que eles não buscassem a sua própria glória e não tivesse domínio sobre, mas que se tornasse um só, uma unidade, mas essa unidade não era uma unidade para a glória de Deus, mas era uma unidade de interesse. E o que é a Babilônia?
nada mais é do que também uma confusão de linguagem de iguais que se isolam e se fecham nas suas condições de seus interesses. É uma reunião de iguais. Isso é muito importante. O que é mais interessante? Que não fazem trabalho, mas que tem muito movimento. Não faz trabalho, mas quem tem muito movimento. Mas que não são movidos pelo Espírito Santo, mas são movidos por interesses da própria carne, inclusive vivendo, que é uma das obras da carne, que é a idolatria. Não flui se não houver diferenças de gradiente, querido. Não flui se não houver diferença entre as pessoas que se unem num só propósito. Porque aquele povo era um só, numa só linguagem. E foi confundido porque exatamente eles procuraram o interesse próprio, se isolaram, se fecharam. O mesmo está acontecendo com a Babilônia hoje. A mesma coisa se refere ao que chamamos de Babilônia hoje. O sistema econômico, político, social, único, tudo congregado. Deus sempre vem ao encontro do homem, querido, sempre. E fala a sua consciência, quer seja o homem fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Sempre ele vai falar. Ele vai falar com o Caim dizendo, teu semblante caiu. E ele não quer ouvir, rejeita. Não faça o que você vai fazer. Ele não ouve e faz. Aí Deus só tem uma pergunta para ele. Não é mais onde está teu irmão. Já que você não quer responder onde está teu irmão, eu vou te perguntar o que você fez com o teu irmão. Quando ele perguntou para Adão onde você estava em comunhão comigo. Agora você está onde? Atrás de uma árvore? O que você está fazendo escondendo? Por que você está se cobrindo com vergonha? Por que você está escondendo de mim com medo? E por que você está jogando a culpa na tua mulher? Então Deus começa a fazer algumas perguntas mais diretas. Primeiro ele faz uma pergunta assim bem suave para ver como que está a tua consciência, se ela não está cauterizada já por dogmas religiosos. É isso que ele faz conosco. Ele não vem direto batendo, não. Primeiro ele pergunta, onde estás, Adão? Onde estás? Põe o teu nome, põe o meu nome. Onde você está? Você está em comunhão comigo? Tudo bem. Se não estiver em comunhão comigo, como é que você pode viver a humanidade? Humanos em unidade. Não tem. Você deixa de ser humano. Quem não está ligado a Deus, que fez para existir uma humanidade para expressá-lo, está fora desse contexto. Então, todos que viverem a sua vida e rejeitarem a revelação de Deus em qualquer tempo da própria história, e nós hoje estamos vivendo o tempo da igreja, da graça, que nada mais é que um tempo igual ao de Israel, que era da lei, que era um tempo dos gentios ainda, em que nós vimos que eram pessoas justas, que aparelhavam arcas, que andavam com Deus, com Enoque, que falou no passado, mas que esperavam, mas não viram as promessas cumpridas. Nós também podemos não ver essa promessa da vinda de Jesus cumprida, mas nós temos certeza e convicção que assim o será. Então nós não devemos buscar os nossos direitos, mas a justiça do reino de Deus, para cumprir essa grande missão de Deus, em que nós recebemos essa incumbência de sermos dispensários da multiforme graça para revelar esse amor de Deus. Então, quero dizer, terminando, o seguinte, Deus não nos deu, que eu já falei domingo passado, só vou repetir concluindo, Deus não nos deu poder, queridos. O poder que Ele deu para nós é um poder de exousia para governar, e Ele deu agora o poder do Espírito Santo, que não é para empoderar ninguém. É para nós termos uma transformação e condições de vivenciarmos esse Cristo, para sermos essa nova vida, para testemunharmos, como os demais heróis da fé, testemunharmos com a nossa vida, a nossa fé, e expressarmos, mesmo que a gente venha morrer, nós vamos delegar para outras pessoas essa incumbência, falando para os nossos filhos, orientando e transmitindo, como nós lemos aqui, que os pais faziam para os seus filhos, dessa promessa que virá e dessa responsabilidade que nós vamos ter que prestar conta. Então o poder de Deus não é sobre o outro. O poder que Deus nos dá no Espírito Santo é para termos uma autoridade para servir o outro e não para receber, mas para ofertar e para manifestar a graça de Deus através de nós. Então, Jesus
se esvaziou de todo o seu poder e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Em vez de vir para ser servido, ele veio para servir e nos mostrar como nós devemos agora também negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus para expressar verdadeiramente o verdadeiro sentido da nossa condição de estarmos dentro da missão de Deus, fazendo a grande comissão de formar discípulos que possam imitar e expressar Cristo com as suas vidas. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Por esta palavra tão clara, tão maravilhosa, que é a palavra de Deus. Como nós podemos não aprender dessa palavra, não entender a Bíblia, os ensinamentos? Como nós podemos desprezar essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, e que a cada domingo nós estamos aqui transmitindo essa palavra para mostrar de uma maneira clara, de uma maneira simples, o Evangelho de Jesus, a sua missão aqui na terra e a nossa comissão com Ele. Por isso, a cada domingo nós estamos aqui juntamente com vocês para estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Amém. Porque o Senhor é maravilhoso, Rei do universo, Senhor de toda a terra. Sim. Obrigada, Jesus amado. Fica conosco, Senhor, nesta manhã de domingo, durante todo esse Amém. Dia, durante toda essa Amém. Semana, que estejamos na comunhão Sim, do Senhor nosso Deus e que nada nos demova dela. Amém. Por isso, Senhor, queremos contemplar o Senhor a cada dia. Fica conosco, Senhor. Restaura a nossa fé a cada dia. Sim. E enche-nos com o teu Espírito Santo. Sim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.